Blumenau, quinta-feira, 25 de setembro de 2014. Assista hoje no TVL Notícias. Comissões permanentes da Câmara analisaram 8 projetos de lei nas reuniões que foram realizadas na manhã desta quinta-feira. Fiscalização das lombadas eletrônicas inicia nesta sexta-feira. E ainda vamos falar de propaganda eleitoral na internet. É o que você vai ver agora no TVL Notícias, que está no ar. Tramita na Câmara de Vereadores o projeto de lei que institui o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A iniciativa de autoria do Executivo deve ser um órgão colegiado, consultivo e deliberativo de caráter permanente e vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social. O objetivo deste conselho é garantir o controle social e a participação popular no planejamento, elaboração, implementação e avaliação das políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência aqui em Blumenau. A proposta tramita nas comissões permanentes do Legislativo. Blumenau volta a ter fiscalização eletrônica no trânsito. Lombadas começam a notificar a partir de amanhã e radares móveis segunda-feira. Reportagem de Vilmar Minosso. A instalação das lombadas eletrônicas em Blumenau faz parte do Programa de Segurança no Trânsito, lançado pelo CETERB, que busca baixar os índices de acidentes na cidade. Os motoristas que trafegam pela Via Expressa, Rua Bahia e República Argentina precisam ficar atentos. A partir desta sexta-feira, as lombadas eletrônicas instaladas nestas vias inicia a fiscalização. O que nos assusta um pouco, que já está 2 semanas funcionando e muitas frenagens próximas à lombada. Então as pessoas não estão visualizando as placas. Então olhe lá que tem placa que é 50, tem placa que é 80 e a partir de sexta-feira à meia-noite passou acima da velocidade permitida, será notificado. Os equipamentos fixados na Rua República Argentina, na altura do número 1590 e na Rua Bahia, terão como limite máximo de velocidade 50 km por hora. Já os controladores instalados na Via Express, o limite máximo de velocidade é de 80 km por hora. Nós temos lá 50, colocamos ali um radar móvel 1 km depois, ele passou a 70 por hora, ele já está ali com a margem de entre 20% a 50% do limite da velocidade da via. Então essa multa é grave. Se for 50 e passar 80, com certeza ele está na multa gravíssima, que é uma multa que é 3 vezes o valor, é R$ 574 e mais 1 mês de suspensão. Então tome cuidado porque essa multa é notificada pelo equipamento e o recurso dificilmente será derrubado porque existe uma imagem gravada. Essa semana, agentes de trânsito receberam treinamentos para o uso de radares estáticos no controle de velocidade. A fiscalização com esses equipamentos inicia na próxima segunda-feira. Os radares serão utilizados pela Guarda de Trânsito em vias do município onde há excesso de velocidade e iminente risco de acidentes. É uma outra forma agora de a gente trabalhar, visualizando, ou melhor, preocupado com a segurança, que é o caso da velocidade. Então a gente pede atenção para o motorista realmente que respeite a velocidade. Não tem uma margem a passear 70, a velocidade é 40, vai ter feito ali a aferição do quanto ele passou e quanto o equipamento pegou e é feita a notificação em cima do que ele passou a mais. Então pode ser uma multa média, grave ou gravíssima. Ainda dá tempo de fazer a doação de brinquedos na campanha de arrecadação da Câmara de Vereadores Mirim. Se você tem algum brinquedo em bom estado, aí parado na sua casa ou quer comprar também algo para ajudar na campanha, pode fazer a sua doação até sexta-feira da semana que vem. A coleta é feita nas escolas onde os 15 vereadores mirins estudam e também aqui na sede da Câmara de Vereadores. Amanhã, durante a sessão mirim no plenário, os alunos vão decidir quais serão as entidades beneficiadas com esta campanha, que já acontece por 6 anos consecutivos. TVL Notícias faz o intervalo e você vai ver a seguir. Comissões permanentes da Câmara analisaram 8 projetos de lei nas reuniões que foram realizadas na manhã desta quinta-feira. E ainda vamos falar de propaganda eleitoral na internet. Um instante só, nós já voltamos. Se você acha isso um absurdo, por que fazer ultrapassagens perigosas? Seja educado no trânsito como você é na sua vida.
A Câmara de Vereadores fará uma sessão solene no próximo mês para comemorar a reforma luterana promovida por Martinho Lutero, que aconteceu em 31 de outubro de 1517. Para lembrar os 497 anos da reforma, o plenário aprovou um requerimento para a realização deste evento no Legislativo. Proposta de autoria do vereador Mário Hildebrand. Estão sendo convidadas diversas igrejas aqui de Blumenau. A sessão solene está programada para o dia 23 de outubro, às 7 horas da noite. Agora vamos falar de eleições. O assunto é propaganda eleitoral. Além das ruas e dos veículos de comunicação, a internet também tem regras para fazer campanha. Cada vez mais esta ferramenta vem sendo uma aliada dos candidatos para pedir o seu voto. A reportagem agora da série especial sobre propaganda política é do Tribunal Superior Eleitoral. Acompanhe. Larissa se diz uma apaixonada pela internet. Aliás, mais que isso. Sou viciada, para falar a verdade. Faço de tudo na internet. Rede social, para fazer trabalho, acesso e-mail, tudo. Ela, lógico, não é a única a interagir com o mundo virtual. Mais de 105 milhões de pessoas têm acesso à internet no Brasil. Esse público pode ser um prato cheio para partidos e candidatos nas eleições. A internet hoje é um mecanismo essencial para uma campanha eleitoral. Agora, alguns candidatos cometem o erro de considerar a internet um meio de comunicação. E ela não é, ela é um meio de interação. Ou seja, os candidatos e os seus eleitores, internautas, formam uma cadeia que precisa ser retroalimentada o tempo inteiro. Mas a campanha eleitoral na internet também precisa seguir a legislação. Para começar, 3 regrinhas básicas. A propaganda só pode ser feita em provedor estabelecido no Brasil. É proibido o anonimato e não pode ser paga. A propaganda pode ser feita em sites, blogs, redes sociais de candidatos, partidos e coligações ou administrados por qualquer pessoa. O que não é permitida é a publicação em sites ligados a instituições públicas, prefeitura, por exemplo, e de empresas com ou sem fins lucrativos. As mensagens eletrônicas enviadas por qualquer meio por candidato, partido ou coligação têm que ter uma opção que permita o descadastramento, caso o destinatário não queira receber as informações. E se o pedido para ser retirado do cadastro for feito, o prazo para cumprir a solicitação é de 48 horas. E é bom lembrar que é proibida a utilização ou doação de dados cadastrais de pessoas fornecidos por órgãos da administração pública direta e indireta ou que recebam recursos públicos. A regra vale ainda para entidades de classe ou sindical, beneficentes, religiosas e esportivas. Não se pode comprar cadastros de e-mail para encaminhamento de e-mails, nem tampouco, muito menos, se utilizar de cadastros do poder público, ou seja, aqueles cadastros que são adquiridos pelo poder público, ou seja, caberia aí até uma avaliação de abuso de poder político. A livre manifestação do pensamento na internet é assegurada, assim como o direito de resposta. O descumprimento das regras pode gerar multas de até R$30 mil e, o que é pior, pode resultar na cassação do diploma ou até na declaração de inelegibilidade do candidato. A internet é um ambiente que se pretende dar uma ampla liberdade. Condutas de agressão, ou seja, de insultos, que estejam com a tentativa de se acobertar num site estrangeiro, isso naturalmente, desde que investigado e comprovadas as responsabilidades, haverá naturalmente a reprimenda da Justiça Eleitoral. Bom, ainda sobre eleições, a Justiça Eleitoral está fazendo uma série de campanhas educativas sobre vários assuntos ligados à votação. E um deles é o combate à venda e compra de votos. Veja aí o alerta. Você pode escolher bem. Mas é isso que você faz quando vende o seu voto. Troca uma decisão boa por uma ruim. E você e a sua família é que vão ter que engolir o resultado disso. Não venda seu voto. Não desperdice a oportunidade de decidir o melhor para o Brasil. TSE, Justiça Eleitoral.
Agora voltamos a falar dos trabalhos na Câmara de Vereadores. Nesta manhã teve reunião das comissões permanentes. O repórter Marcos Diana acompanhou e mostra pra gente agora. Membros da Comissão de Educação analisaram 4 projetos de lei. Todos tiveram pareceres favoráveis. Destaque para análise ao projeto de lei que institui a Semana de Prevenção à Violência nas escolas. É favorável, né? Mesmo porque esse projeto institui a Semana de Prevenção à Violência na escola. E eu tenho sido candente nesse contexto, dizendo que nós temos que resgatar o poder que a escola tinha antigamente, o poder que a família tinha antigamente, o poder que as igrejas tinham antigamente. Então é importante, isso evidentemente vai caminhar paralelo a essa nossa intenção, ou seja, fazer com que a criança na escola se sinta à vontade, que na escola não exista violência. E os pais também têm fundamental papel nessa situação. Eu tenho afirmado e vou cobrar mais uma vez. A criança, quando chega na escola, ela tem que ter noção do que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, para que o professor possa, daí, então, instruí-la. Outra comissão reunida foi a de Agricultura. 4 proposições foram analisadas durante o encontro. O projeto de lei, que institui a prevenção de violência nas escolas, também foi o destaque. A gente vê alunos agredindo professores, alunos desobedecendo os próprios pais, e tem pais que acham que os professores têm que dar conta da educação dos seus filhos. E não é assim. A educação vem de casa. O professor apenas complementa a educação que o filho teve em casa e passa as informações dos estudos para que ele possa ser alguém na vida. Então, esse programa que está acontecendo, que passou para a Comissão da Agricultura hoje, que foi aprovado, é um programa importante e acreditamos que com isso vai ser muito bom para a cidade. Outra proposição amplamente discutida na comissão foi o projeto de lei 6.691, que altera artigos na lei que trata da contratação de agentes de saúde de Blumenau. A comissão aprovou por unanimidade e ele busca garantir a continuidade do serviço de atendimento ao público na área da saúde, aquele serviço que o agente vai visitar de casa em casa, quando da necessidade, da ausência ou quando algum agente desiste desses trabalhos, pois hoje é feito concurso interno e esse projeto de lei busca abrir ou dar a condição ao executivo contratar agentes fora do momento de concurso público, tendo em vista que esses trabalhos não podem ficar parados e então essa comissão aprovou por unanimidade esse projeto. Além das comissões, os vereadores se reuniram na manhã de hoje para mais uma sessão ordinária no plenário. Reportagem sobre esse assunto você confere amanhã aqui no TVL Notícias. O dia de hoje é de protesto nos hospitais que atendem pelo SUS em Blumenau. No Santa Isabel, os atendimentos públicos estão suspensos hoje, com exceção dos casos de urgência e emergência. As unidades reclamam da defasagem do repasse do SUS. Para marcar o luto, hoje os funcionários vestem preto. Apesar de aderir à manifestação, que é nacional, os hospitais Santo Antônio e Misericórdia não suspenderam os atendimentos pelo SUS. A Asaprev, que é a Associação dos Aposentados, Pensionistas e Idosos aqui de Blumenau, vai fazer no próximo sábado um costelaço fogo de chão para arrecadar recursos para a entidade. O evento vai ser a partir das 11h30 da manhã deste sábado, então, na sede da Associação de Moradores da Rua São João, na Itopava Norte. O custo é de R$ 25,00 por pessoa. A renda vai ser usada para a ampliação da sede da Asaprev, que fica na região da Itopava Seca. E direto do Alerta Blue, você confere agora a previsão do tempo. E ao longo desta quinta-feira, então, com a formação de um sistema de baixa pressão no Paraguai, algumas instabilidades avançam até aqui em Santa Catarina e mantém o tempo, então, instável aqui em Blumenau, alternado com pancadas de chuva. A nebulosidade, então, continua intensa e as temperaturas máximas, então, oscilam entre 22 e 24 graus no período da tarde. Com a previsão do tempo, direto do Alerta Blue, Gustavo Verado. Você sabia que Blumenau já teve uma fábrica de enxovais? Foi entre os anos 60 e 70 a criação da fábrica de enxovais Blumenau S.A.
A Super Enxovais ficava no bairro da Velha, onde hoje está a empresa Cetil, ali na rua João Pessoa. A preparação do enxoval para o casamento era uma tradição antiga aqui em Blumenau e começava cedo entre as jovens. A produção dos enxovais foi bem aceita e atendia todo o país. A Super Enxovais Blumenau teve filiais instaladas em Porto Alegre, Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro. Por hoje é isso. Pela internet você encontra mais informações da Câmara de Vereadores. Muito obrigado pela sua companhia e até a nossa próxima edição. Até lá!